Fala, mestre, tudo bom? Vamos com mais uma aula de Excel. Então, eu vou estar mostrando para vocês agora como é que a gente cria um gráfico igual a esse que você está vendo na tela, só que qual a grande diferença desse gráfico? Ele tem pontos extremos. Então, eu fiz nesse gráfico que ele mostrando qual que é o meu valor máximo de faturamento, no caso, é o meu quadrado em verde, e o meu valor mínimo de faturamento, no caso, que é o meu quadrado vermelho. Então, automaticamente ele vai fazer isso no nosso gráfico. Então, por exemplo, aqui, vamos mudar aqui, por exemplo, para julho, o faturamento está 13 mil, vamos colocar o nosso faturamento de 24.500. Automaticamente, o que ele fez? O quadrado verde saiu de dezembro e foi para julho. Vamos mudar aqui, vamos colocar em setembro, teve 9.450. Olha lá, já foi para setembro, 9.450. Se tiver mais um 9.450, ele fica os dois pontos, porque eles são iguais. Então, os dois pontos com menores faturamento. Então, é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Tá? Então, é um gráfico que eu gosto bastante de fazer nos meus indicadores, nos meus dashboards. Então, antes de a gente começar a mostrar esse exercício, eu ia falar para você que quer se aprofundar ainda mais no Excel, se destacar no mercado de trabalho, conhecer nossos cursos online de Excel. Então, a gente tem dois pacotes de curso. Nosso curso do básico ao mestre, é um curso completo de Excel, que eu vou explicar aí mais de 80 formas, como é que a gente gráfico, indicadores, gráficos igual a esse, muito mais coisa. E tem nosso pacote 2, que é criações de dashboard dentro do Excel. Então, um nível um pouquinho mais avançado, a gente vai ver questão de Power Query, como é que a gente cria indicadores totalmente dinâmicos, botão desenvolvedor, um clique só, tudo se altera automaticamente. E além desse pacote 2 de dashboard, você acaba recebendo também o pacote 1. Então, você tem duas possibilidades. Pacote 1 é Excel completo e o pacote 2, Dashboard mais Excel. Se você quiser saber um pouquinho mais dos nossos pacotes de curso, clique aí na descrição do nosso vídeo no YouTube ou no nosso Instagram, na nossa página lá, tem um linkzinho para você conseguir ver mais informação. Então vamos lá, vamos começar o nosso exercício. Esse gráfico específico eu fiz em outra aba, tá? Bem tranquilo, nossa base, o meu mês e meu faturamento. Então está igual lá. Então, vamos começar a estudar aqui, a pensar como é que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou selecionar minha base inteira, vou dar um inserir, vou inserir um gráfico simples, bem simples, de linha, tá? Então, selecionei um gráfico de linha aqui, tá? Vai funcionar normalmente. Então, se eu mudar aqui, ele vai alterar ali. Beleza, um gráfico de linha normal. Qual é a grande diferença que eu vou utilizar agora? Eu vou utilizar uma fórmula. Tá? Então, por exemplo, a gente quer trazer no nosso gráfico nosso menor e nosso maior dado. Então, vamos fazer primeiro o nosso menor. Então, o que eu vou fazer? Então, só para vocês entenderem como é que funciona. Então, aqui a gente está falando em uma coluna só, nosso faturamento. Então, eu vou ter que informar para o Excel o nosso valor menor e o nosso valor maior. Então, para isso, o que eu vou ter que fazer? Criar colunas novas. Então, cada coluna que eu for criar, ele cria uma linha. Então, como assim, Pedro? Então, se eu vim aqui, por exemplo, colocar aqui, média. Vou dar um exemplo. Vamos lá. Média. E eu vou fazer a média de tudo isso aqui. Por exemplo, tá? Eu vou só travar aqui. Então, aqui é a média de faturamento. E se eu vim aqui e acrescentar para o lado, ele trouxe mais uma linha, no caso, a minha linha de média. Então, cada coluna que eu for trazendo para o gráfico de linha, aqui no caso, ele vai trazer uma linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui, vou informar para o Excel qual que é o nosso valor mínimo. Então, como que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou apagar. Então, se eu vim aqui, por exemplo, só para vocês entenderem, o 9.500 é o nosso valor mínimo. Então, se eu vim aqui colocar 9.500, olha que legal. Vocês foram ver que ele ficou azul, um 9.500. Eu vou apagar lá, o azul, ele ficou um azulzinho claro. Ó. Se eu apagar o 9.500, ele voltou para o azul escuro, que é a nossa base, que está tudo em azul. Então, se vocês notarem aqui, tudo que eu escrever aqui, por exemplo, vou colocar aqui 14.757. Olha lá, ficou azul aqui também. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10.000, olha lá, ficou aqui, mas ele ficou só um ponto. Por que ficou só um ponto, Pedro? Porque só tem um dado. Se eu jogasse aqui, por exemplo, 9.500, olha, ia começar a preencher. Então, aí você já começa a entender como é que vai funcionar a nossa ideia. Então, para fazer isso, o que eu vou fazer? Vamos usar a nossa forma, então. Eu vou fazer o nosso menor dado. Então, como é que eu trago o meu menor? Tem duas formas.
Eu posso usar ou a nossa fórmula mínimo ou a nossa fórmula menor. Tem essas duas alternativas. Qual a grande diferença da forma de mínimo para menor? O menor, você tem a possibilidade de escolher qual o menor valor que você quer. Se é o primeiro menor, segundo, terceiro, assim por diante. E o próximo, o mínimo, vai trazer realmente um menor dado da tua base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a nossa forma de mínimo. Então, igual mínimo. E eu vou pegar o mínimo desse intervalo aqui. Então, o mínimo desse intervalo é 9.500. O próprio Excel entendeu que 9.500 é o menor. Se eu vim aqui colocar 8.700, ele vai trazer 8.700 como número menor, tá? Deixa eu voltar aqui para não ficar, para ficar mais fácil vocês entenderem. Então, aqui eu só trouxe uma forma de mínimo. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou selecionar esse dado, vou dar um F4 para ele travar essa minha base, porque eu estou falando de já somente de janeiro e dezembro, então eu quero travar esse intervalo. Se eu vir aqui arrastar para baixo, o que ele vai trazer? Ele vai me trazer um menor, no caso o meu mínimo, meu valor mínimo dessa base aqui. Beleza, se eu vir aqui é o mesmo ponto. Se eu mudar aqui para 8.500, muda para 8.500. Se tiver 2.8.500, vai continuar 8.500. Então aqui ele trouxe o valor mínimo, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou usar uma forma de C. Então, como assim, Pedro? Então, eu vou falar assim, ó. Se esse meu dado aqui, então, do meu D8, for igual ao mínimo, então, beleza. Como é que eu vou fazer? Então, se o meu D8, vamos ver aqui na barra de fórmula. Se o meu D8 é igual ao mínimo, se ele for igual ao mínimo, eu quero ele mesmo. Então, é uma forma de C, caso você não saiba como fazer uma forma de C, a gente já fez aulas anteriores lá de forma de C. Então, se o meu D8 é igual ao mínimo desse intervalo, é ele mesmo. Que se ele for mínimo, é ele mesmo. Se ele for falso, eu vou abrir entre aspas e vou escrever assim, verificar, que a gente já vai entender, verificar. Vou fechar aspas e fechar o parênteses do meu C e vou dar um Enter. Olha lá que legal. E eu vou dar um duplo clique para baixo. Olha lá o que ele me fez. Então, a minha forma, eu até vou aumentar aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Aqui, ó. Se a minha D8 é igual ao mínimo dessa base, é ela mesmo, se não verificar. O meu 16.836 é o meu menor valor da minha base? Não. Então, ela é verificar. Então, todos os verificar não são o meu mínimo da base. O meu mínimo da base vai trazer o próprio valor de mínimo. Então, por exemplo, aqui, se aqui fosse 10.000, ele já não é o menor valor. Meu menor valor é somente aqui. Se eu tiver outro valor aqui, por exemplo, de 7.500, ele acaba sendo o nosso menor valor e o resto tudo como verificar. E eu coloquei verificar só para a gente conseguir entender na prática. Só que eu não posso usar o meu verificar porque ele vai dar problema no meu gráfico que eu vou estar mostrando agora para você. Então, o que eu fiz? Então, lembra quando a gente começou o nosso exercício agora há pouco, que quando eu jogava a informação e meu gráfico começava lá, ou ficar uma bolinha, ou ficar as informações, então é isso que a gente está fazendo. Então, se eu vim aqui, pegar meu gráfico e colocar na minha outra coluna do meu menor, o que ele me fez lá? Olha lá. Então, toda a informação que ficou como verificar, ele me trouxe como zero, tá? E o meu menor, meu mínimo, ele deu certinho no meu valor mínimo, que é 7.500. Olha lá, 7.500, e ele está bem pintado no meu menor. Beleza, a gente acertou em partes. Só que eu não quero que o resto fique tudo como o verificar apareça no meu gráfico. Então, qual que é o grande sacada disso? É o que? No lugar do meu verificar aqui, eu vou apagar, no lugar do meu falso, eu vou usar uma outra fórmula, que é o não.disp. Abra a fórmula, fecha a fórmula. Simples assim. Então, no lugar do verificar, eu coloquei não disp. O que significa o não disp? Que ele não é o dispositivo, ele é ND, ou seja, ele não vai aparecer no nosso gráfico. Vou dar um Enter. Olha lá o que aconteceu. O janeiro já não apareceu, porque ele virou ND, não é mais verificar. O verificar, o Excel entendeu que é zero. O ND, ele entendeu que não é um dispositivo, ou seja, não aparece no gráfico. E eu vou vir dar um duplo clique. Olha lá que legal. Ele continuou minha bolinha, tá? Em azul, e ele apareceu 7.500. Então, ou seja, se eu mudar outra informação para menor que 7.500, então vamos colocar aqui 6.800,
a minha bolinha mudou. Só vou mudar a cor da bolinha. Pedro, como é que eu mudo a cor da minha bolinha? Então, eu vou aumentar aqui. A gente tem duas formas, tá? Ou posso clicar em cima somente da bolinha azul. Vou vir em formatar aqui em cima e colocar a cor que você quiser. Ou você pode vir clicar em cima da nossa linha, botão direito, formatar série de dados. Em opções aqui você tem como colocar série menor, que é a nossa menor que a gente está tratando. Série menor. E aqui você tem opções no baldezinho, em marcador, opções de marcadores. Você pode mexer no teu marcador. Então, posso colocar aqui, por exemplo, eu quero um marcador interno que seja um quadrado deste tamanho aqui, ó lá. Ó. Então, foi o que eu fiz no exercício, ó. Um tamanho 10 quadrado, ou quero um triângulo, ou uma bolinha, ó. Então, vamos colocar uma bolinha no 10. E como que eu mexo a cor, Pedro? Então, a cor você tem que ir preenchimento. Você tem como colocar aqui, vamos colocar um preenchimento como menor, vamos colocar vermelho. Vou fechar. Olha lá, agora o que aconteceu? Já ficou uma bolinha, tá? Para diferenciar dos outros. Aquele azul estava um pouquinho ruim de visualizar. Então, segue na mesma linha. Se eu tiver um menor aqui de 6.800, então vamos até mudar aqui, vamos com 15.000 aqui, ó. Opa, já mudou aqui, então o menor é 7,5. Ah, não, aqui não é 7,5, é 12.500. O meu menor agora foi para 8.500. Então, automaticamente ele vai fazer com a minha forma de C que eu fiz, ele vai preenchendo o nosso menor valor. E o maior, a mesma coisa. Então, vamos fazer aqui, maior. Maior, a nossa forma de máximo. Então, máximo desse intervalo, vou dar um F4 para congelar, Enter. Então, a gente já sabe que o nosso maior, no caso, nosso máximo, é 18.560. Mesma coisa que a gente fez na outra. Se o meu D8 for igual ao máximo, ponto e vírgula, é ele mesmo. Se não, ele é um não ponto disp. Fecho o não ponto disp e fecho minha forma de C e dou um Enter. E agora dou um duplo clique para baixo. O que ele fez? Ele foi lá na nossa maior, no caso, nosso máximo, e trouxe o nosso máximo. O resto ele trouxe como que? ND. Então, vamos mudar aqui. Vamos mudar esse aqui, por exemplo, para 21.000. Esse aqui agora foi 21.000. E aqui o que a gente vai fazer? Vou clicar no meu gráfico e vou aumentar uma coluna para cá. Olha lá, ele já me trouxe o azulzinho aqui, ó. E vamos fazer da mesma linha. O que a gente vai fazer? Clicar na minha linha, botão direito, formatar série de dados. Aqui vamos na série maior, no meu baldezinho, marcador. Aí você realmente, questão de layout, fica a teu critério. Eu vou colocar interno uma bolinha. Vamos colocar no mesmo tamanho que a outra. A gente também tinha colocado na 10. E aqui no meu preenchimento vamos colocar ele em verde. Para realmente diferenciar bastante um do outro. Pronto. Então aqui estão meus valores de máximo e mínimo representados no gráfico. O que você pode fazer aqui? Você pode ocultar talvez essas duas colunas aqui, ó. E eles não vão aparecer. Então, como que você pode fazer? Você pode, às vezes, vir com o gráfico e colocar em cima, ou colocar uma base de apoio por trás. Então, realmente, fica a teu critério como é que você consiga trabalhar para não verem essa informação. Ó, só que voltou o nosso... Eu dei um Ctrl Z aqui e voltou. Então, vamos voltar a nossa interno no 10. Tá lá. Então, beleza. O que eu vou fazer só para a gente ver um pouquinho melhor nosso gráfico? Eu vou usar uma forma de aleatório entre. Como é que funciona o aleatório entre? Ele vai automaticamente pegando valores aleatórios entre dois números. Então, eu vou colocar em aleatório entre 10.000 e 25.000. Vou dar um Enter e vou arrastar para baixo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer sempre um aleatório entre. Por quê? Eu só quero ver o gráfico mexendo. Então, eu vou clicar em F9 aqui, ó. O F9 é o quê? Ele sempre vai automaticamente modificando essa fórmula. Então, F9, ó, só para a gente ver que ele funciona esse gráfico. Então, se você poderia ter, por exemplo, uma forma de um PROC-V, um Soma-C, um Conte-C, a fórmula que você for fazer aqui no faturamento, e está o teu gráfico, claro, muito mais visível, você consegue ver teus picos, né? No caso, maior e menor, automaticamente no teu gráfico. Então, realmente, esse gráfico eu gosto bastante por ser muito visível.
tá? E ele foge aí do convencional, de um gráfico simples de linha, para um gráfico de linha com pontos extremos. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, assine o sininho de notificação para você estar sempre recebendo aí muita novidade no nosso canal. Então, um grande abraço e a gente se vê até o próximo vídeo. Valeu!